vai. Vocês estão ouvindo bem aí? O pessoal do louvor tá ali, mas era para eu estar lá, tá, irmãos? Marcelo, microfone. Oi? Tá. Eu estava na escada hoje de manhã, mas como eu tinha comprometido com a Jana, então eu dei prioridade a gente estar aqui, né? Gosto demais dessa área. Quero ser bem objetivo, tá, irmãos? Para a gente ter um tempo. A gente cantar no final, né? Não ficar muito apertado, porque daqui a pouco o pessoal também precisa estar na sala e a gente não pode tirar esse tempo deles, né? A gente tem que falar também. Então a gente vai trazer uma palavra nessa manhã, irmãos, sobre intercessão. A gente vai falar sobre grupos, né? Deixa eu só achar aqui esse tempo. Ah, tá. Irmãos, antes da gente falar, eu quero me apresentar. Tá? Só achar aqui a apresentação. Agora, gente, então, meu nome é Marcelo, Cavassaro Santos, eu tenho 41 anos, mês que vem eu faço 42. Então já vou colocar lá no grupo Pix, tá bom? Eu sou casado com a Laura, minha esposa está aqui, né? Ela não se perde porque ela tem uma marca, né, da promessa ali na festa. A gente está casado, nós vamos ter agora em julho 19 anos. Não parece, mas a gente está casado há 19 anos, tá? Nós somos pais de dois abençoados aqui, Samuel e a Radassa, que são uma bênção, são praticantes, são ativos aqui na igreja no Rocket, né? Então, realmente, Deus nos abençoou de maneira maravilhosa, os nossos filhos. A gente está na Lagoinha, irmãos, desde 2022, tá? A gente veio para cá em julho ou julho de 2022. Mas antes estávamos na outra Lagoinha, que era a Torre. Então a gente está na Lagoinha desde 2020, de fato. Né? Antes nós éramos da Assembleia de Deus, ficamos ali. Eu fiquei 20 anos na Assembleia, né? Vivi coisas maravilhosas, mas nós entendemos que precisávamos mudar de fase, justamente por causa essas duas figuras aqui. Mas isso é uma história para outro momento. Tanto eu como a Laura já trabalhamos na área de intercessão, já trabalhamos na área de libertação por interior, em encontros, em palestras, algumas coisas. Então isso daqui já é um caso antigo, mas a gente não tinha vindo participar com vocês, até porque a gente tem que esperar as coisas acontecer, Deus trazer as coisas no momento, né? A gente estava em outras coisas, né? Então a gente entendeu que esse era o momento de a gente participar da intercessão. A gente já trabalhou com jovens, adolescentes, kids, ensino da palavra, liderança. O kids, irmãos, na minha vida foi por causa dessas duas figuras aqui. Então, na época, eu nunca tive interesse em trabalhar com criança, mas para ficar perto deles, principalmente dentro da igreja, então eu fui trabalhar com a Laura por 2, 3 anos e a gente estava acompanhando eles de perto e cuidando também de outras crianças. Então, a gente acabou descobrindo uma grande habilidade que Deus nos deu para trabalhar com crianças, até para fazer muitas coisas, né, na parte de ornamentação e até robô. A gente fez uma vez uma EDF, a gente fez até um robô que foi uma coisa que a gente nunca esquece. Então Deus, durante esses 26 anos, irmãos, que eu tenho de conversão, me converti em 99, com 17 anos, mas eu só virei crente agora, depois que eu virei escravizado. Eu estou brincando, tá, irmãos? Mas a gente está nessa caminhada aí há 26 anos, graças a Deus, o Senhor nos abençoou e a gente está aqui servindo ao Senhor feliz. Eu sempre gosto de falar, né, Deus tem que enxergar isso. Existe uma graça de Deus, irmão, sobre nós, em favor do Senhor, para nós estarmos aqui. Não existe mérito nenhum em nós de estarmos aqui dentro desse ambiente, né? Mas é a graça de Deus que nos chamou para fazer esse trabalho. Então, que nós possamos entender aquilo que o Senhor está nos chamando, ok? O que fazer, irmãos, é o tema que vai ser da nossa aula, é a 2, né? O que fazer, como trabalhar, 2 ou 3? 3, né? Não é que eu fiz errado. Não, tá certo. É porque o número é pequeno. É isso mesmo. O que fazer e como trabalhar com intercessão. Irmãos,
Aí vocês vão ver no começo da tradição, mas eu queria falar aqui sobre alguns posicionamentos que nós, como intercessores, temos que ter. O primeiro deles é dar cobertura e sustentação à liderança e a todas as atividades do corpo de Cristo. Então, o nosso papel aqui, como intercessores, é esse: é interceder por tudo aquilo que envolve a igreja, seja liderança, seja ministérios, seja programações, seja, enfim, tudo aquilo que envolve o corpo. Nós estamos dentro desse processo, né, de intercessão. Outra coisa importante, que é uma das coisas que sempre o pastor ia estar falando para a igreja em si, mas que é importante para nós: estar em GC ou liderar. Você não precisa liderar, mas tem que estar em GC, cultuar em um culto e servir no ministério. São os 3 pilares da nossa igreja: estar em GC, ter um culto para cultuar e um ministério para servir. O modelo de discipulado da nossa igreja, irmãos, é esse aqui. Isso aqui, eu e a Laura, a gente demorou um pouco para entender, tá, irmãos? Porque nós vemos de uma cultura do discipulado em casa, né? Tipo, você ia para casa da pessoa e tal. E quando nós estávamos juntos fazendo GC, nós falamos isso, gente. Não venham com aquela mentalidade que nós vamos estar na casa de vocês discipulando. Porque a gente percebeu que isso gerou muita dependência emocional. Tudo que a pessoa quer fazer, vou falar com o meu líder. Meu líder vem orar, não. A igreja, a Lagoinha de Manaus, entende que todo cristão, ele deve se desenvolver a partir de um relacionamento com Cristo e desenvolver o seu irmão através da comunidade. Então, se eu não me desenvolvo com Cristo, não vai ser você que vai desenvolver. Isso é uma ilusão. Se eu não cresço com Cristo, quem vai me fazer crescer espiritualmente, irmãos? Você? Eu vou me tornar, você vai ser um parasita para mim. Então nós temos que entender que a prioridade da vida cristã é crescer em Cristo. E através disso nós cuidarmos uns dos outros. Fora disso, irmãos, vai ser apenas não vai ter sentido. Então, se você, quem está na Lagoinha hoje, se demorar para entender isso aqui, ele vai ficar cheio de ninguém, né? Ninguém liga para mim, ninguém me cuida, ninguém me atende, ninguém se importa comigo, né? Não é assim, irmãos. Por que você está no GC? Lá no GC tem um líder cuidando de você, tem alguém orando por você, tem alguém que está perto, mas ele não é seu subserviente, né? Ele não vive para cuidar de você. Ele tem a família dele, tem o trabalho dele, tem as demandas pessoais dele. Então a gente tem que entender que nós somos empurrados a buscar a maturidade em Cristo e desenvolvermos a maturidade uns dos outros. Interceder diariamente. Você pode ter na sua casa uma sala ou um quadro de sua casa com os seguintes propósitos de oração que a gente vai colocar aqui. Irmão, teve uma época que lá em casa a gente tinha um quarto de oração em Laura. A gente não tem mais do que isso na outra casa, mas a gente tinha um quarto de oração. Eu não cheguei a tirar foto da Laura, mas dentro desse quarto era um quarto que a gente fez, um quarto missionário. Então a gente tinha todas as bandeiras do Brasil, tinha um mapa mundi, tinha a bandeira do Brasil, tinha a bandeira de Manaus, e a gente orava muito pela Rússia. Até hoje eu não entendi porquê. Enfim, a gente orava pela Rússia. Todas as pessoas que iam lá em casa, quando eram missionários, a gente sempre levava dentro daquele quarto, a gente tirava as bandeiras de oração. Então é muito bom isso aqui, irmão. Se você puder ter um quadro na sua casa, para você lembrar dos propósitos, você tem que orar, uma agenda, tenha, tá bom? Isso daqui, é tipo assim, irmãos. Quem bebe muita água durante o dia? Você bebe água porque o seu corpo pede, porque tem uma garrafa de água perto de você. Se você tirar a garrafa de água, você não vai beber. Então a nossa mente, ela se move por aquilo que ela vê. Então se você tiver um quadro em casa, né, lá, para atenção pra gente. Se tiver um quadro em casa, você vai lembrar. Se você não tiver, você vai esquecer. Então isso é importante, tá? Que propósito de orações, irmão, nós podemos colocar lá, ó, pastores e líderes, que é comum, né? Os ministérios da igreja, os projetos de Deus para a igreja, a unidade, irmãos, da igreja, isso aqui é importantíssimo. Tudo isso aqui, ó, não vai existir se isso aqui não estiver acontecendo. Você sabia que pecado não destrói a igreja, irmãos? Quem acha que pecado não destrói a igreja? Você sabia disso?
Pecado não leva nem a gente para o inferno, irmãos. Imagina destruir a igreja. Olha o que destrói a igreja. Reino dividido. Jesus falou sobre isso. Quando disseram para ele, olha, expulsa o demônio por Deus e por. Ele disse, mas o reino não pode ser dividido contra si mesmo. Se acontecer isso, ele se destrói. Qualquer igreja, irmãos, que não vive nisso aqui, ela é uma igreja fracassada. Ah, mas o Espírito Santo de Deus fala por misericórdia, porque ele tem que entregar uma mensagem. Mas isso aqui não existe. A tendência dessa igreja ser machucada, ferida, de causar mais problemas em famílias do que crescimento é muito grande. Então, tome muito cuidado com isso aqui, irmãos. Nunca permita que ninguém venha falar mal do seu líder, nunca permita que ninguém venha colocar a palavra de divisão. Um dia eu estava aqui, não deram lá no outro prédio, e a gente estava esperando para entrar para a aula do carisma, e alguém veio fazer um comentário a respeito do culto fé, e era uma pessoa que já tinha feito carisma. Eu fiquei muito chateado com aquilo. Eu falei, não, irmão, você está totalmente enganado, você está falando. Ah, não, acho que você nem deveria comentar isso. Você não deveria nem sair dessa boca. Você não pode falar uma coisa dessa. Não concordo com o que você está falando. Então a gente não pode, irmãos. Você sabe quantas vezes essa pessoa veio falar comigo de novo, algum comentário desse tipo? Nunca mais. Ela fala comigo, a gente fala normalmente. Mas comentário desse tipo aqui, nunca mais ela vem. Porque você não pode impedir de um passarinho cagar na sua cabeça. Mas você pode impedir de fazer um ninho. Então, algum comentário vai acontecer. Isso aí é normal, irmãos. Mas se você entrar dentro do comentário, aí você já está fazendo um ninho na sua cabeça. Então, tome cuidado com isso. Porque às vezes a gente não fala as coisas para a pessoa. Eu posso até não falar para a Isabela alguma coisa. Mas nos cantos da igreja, surgem os comentários. A gente tem que ter cuidado com isso. Finanças e crescimento da igreja, restauração das famílias, crianças e adolescentes, jovens e idosos, missões e expansão do reino de Deus na cidade, no país, nas nações. Isso aqui é interessante, irmãos, porque nós não somos igreja de bairro. Eu vivo numa igreja que é uma igreja de bairro. Onde você vai encontrar uma assembleia. Às vezes na mesma rua tem duas, mas nós não somos igreja de bairro, somos igreja da cidade. O que isso quer dizer? Que como igreja da cidade, a nossa ação sempre vai ser em nível de cidade. Eventos para a cidade, movimentos para a cidade. Tudo que nós oramos é em relação à cidade. Tá bom? Reuniões e cultos para que a salvação, cura e libertação. Eventos, acampamentos, congressos dos ministérios da igreja. Oração da igreja, departamentos. Influência na política. O que é influência na política? É a igreja se envolver na política? Não. Mas Paulo fala que nós devemos orar por quem? Pelos políticos, para que nós tenhamos uma boa vida. Entendeu? Então a gente tem que orar por isso aqui. É importante. Sempre que, irmãos, muita gente fala que a política é ruim, irmãos. A política não é ruim, a política é boa. Você pegar a raiz da etimologia da palavra política, você fala que política é a arte de governar. Todo mundo aqui é político. Porque todo mundo governa. Governa em casa, governa no trabalho, governa os filhos, governa a finança. Você governa de alguma maneira. O problema do nosso país é a politicagem. É o que fazem dentro da política. Mas isso aqui não é um problema, tá, irmãos? Toda vez que alguém vem falar, porque é política, não é política. É a politicagem. São termos diferentes. São condutas diferentes. E a noção do Ministério de Rumo Mais Nações que necessitam da nossa intercessão. Tá bem? Depois, se vocês quiserem, irmãos, a gente passa para mais abertas, vocês quiserem lá. Ok? Olha só, organização e pequenos grupos de intercessão. Com perguntas. Irmãos, abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, versículo 16. Eu queria. Por que eu trouxe essa passagem? Porque assim, tem um conteúdo que a gente vai falar, mas eu queria trazer algo bem bíblico mesmo assim. Gideão. A gente sabe que a história de Gideão, Deus chamou Gideão, era um cara que não se considerava alguém capaz, mas não. A gente vai
vou te chamar, vou te levantando para você libertar o povo da opressão dos midianitas. Alguém achou aí? Lá, a gente não vai ler por conta de tempo, mas a gente vai fazer um caminho aqui um pouco. Qual que eram as características do exército de Gideão? Eu quero que vocês imaginem isso aqui para nós, tá? Então, a gente vai aplicar para a nossa vida de maneira prática. Deus reduziu o exército de 32 mil homens a 300. Se você fizer na sua calculadora agora, se você dividir 300, quem divide isso aí para mim, por favor? Divide 300 por 32 mil na calculadora, vê quanto é que vai dar. 300 dividido por 32 mil vezes porcentagem. Então quanto? 0, olha aí, irmão, deu 0,0099375. Irmãos, se você pegar o percentual de 300 em relação a 2000, é um número totalmente, como é que a gente vai, a palavra que a gente usa? Inferior, irrelevante, era essa palavra. Irmão, isso aqui, para isso, é totalmente irrelevante. Sendo que esses 300 homens, eles foram lutar contra um exército de 152 mil, 152 mil, que era mais irrelevante ainda. Como é que você consegue vencer um exército de 152 mil? Só que tem um detalhe, ó. Tem esse sujeito aqui na história. Deus disse para ele, tem muita gente. Tem água? Obrigado. Olha só isso aqui, irmãos. O que tinha dentro desses 32 mil que Deus mandou tirar? Deus mandou tirar pessoas orgulhosas, mentirosas, tímidos e desatentos. Todos foram dispensados. O que isso quer dizer? Em um nível de batalha, de guerra, esse tipo de pessoa não serve. O que são os orgulhosos? São aquela pessoa que ela sempre quer dizer para o líder o que ele tem que fazer. Eu não acho que tem que ser assim. Orgulhoso. Ele sempre quer dizer para os outros. Ele nunca aceita que o outro fale para ele. Mas ele sempre quer que os outros façam o que ele está falando. A gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. Mentiroso nem precisa falar, não. Isso aqui é um infiltrado do diabo, mas se o diabo é o pai da mentira, então o mentiroso é o infiltrado dele. Cuidado. Tímidos, o que são os tímidos? O tímido é aquele que ele nunca vai ter coragem de fazer o que está sendo feito. Dá um exemplo aqui para vocês. Qual que é o problema de muitos profetas dentro da igreja? Deus está falando com ele não fala. Mas ele ora, né? Senhor, me usa. Aí Deus fala: o que você quer que eu faça? Quer que eu dê um tapão em você, meu irmão? Então Deus está falando e ele está calado. Lembrando que quando Deus tem que falar algo, se você não fizer o que ele está falando, ele levanta outra pessoa. Então você tem que estar dentro disso. Ah, mas é o pastor William. Melhor ainda! Porque o pastor William precisa de profetas do lado dele. Sabia disso? Dom de profecia é diferente de ministério profético. Antigamente os reis, todos os reis andavam com um profeta de Deus do seu lado. Todos os reis, quando iam consultar Deus, eles falavam com quem? Com o profeta. E o profeta dava o quê? Direcionamento. Por isso que a Bíblia diz que não havendo profecias, o povo se corrompe. Então tem que ter profecia, irmão, dentro da igreja. Mas esses profetas não podem ser tímidos, eles têm que ser ousados e corajosos. Tem que se mover de coragem. Ah, mas é tipo, mas vai, irmão, se é Deus que está falando, deixa que Deus vai se responsabilizar pela situação. Mas se você ficar no nível da timidez, aí você diminui o nível de frequência que Deus fala com você, porque aí você, tipo, como é que Deus vai te usar se você está todo o tempo recuando? Ele vai passar a mão. E os desatentos, tá, irmãos? Os 300 homens escolhidos eram conhecidos pela sua obediência, capacidade de seguir ordens e confiança em Deus. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. Qual que é o filho que dá mais trabalho para o pai e para a mãe? É o desobediente. Ele é menos amado? Não. Mas é o que mais dá trabalho. Então, nós não podemos ser achados no nível da desobediência, mas sim no nível da obediência. Tá bom?
eles eram estrategistas. Olha isso aqui, ó, eles se dividiram em 3 grupos. A gente vai entrar no livro dos grupos, né? A gente falou aqui. Gideão, Deus deu uma estratégia para Gideão. Disse para Gideão: olha, aqui tem 3 grupos. Cada grupo era um grupo de 100. Eles eram 300 e 100. Cada soldado tinha nas mãos uma trombeta, um cântaro e uma tocha acesa. A trombeta, se você olhar, biblicamente falando, ela simboliza que alerta, convocação e manifestação divina. Tocar a trombeta em Sião. Quem que vai tocar a trombeta quando a igreja for encontrar Jesus? O anjo. Então a trombeta vai representar isso. A tocha é um símbolo de luz que pode representar a presença de Deus, a luz do Evangelho, a sabedoria e a orientação divina. Então a Bíblia diz que nós somos o quê? A luz do mundo. Nós não somos lâmpadas, nós somos tocha, porque o Espírito Santo é fogo. E o jarro de barro, o cântaro, ele pode representar a natureza humana e a dependência de Deus. A gente pode ver muito bem isso em Jeremias capítulo 17, quando Deus quebra o vaso e fala para Jeremias: olha aí, Jeremias, assim como esse oleiro quebra o vaso, assim eu vou fazer com Israel. Então, quando a gente analisa isso aqui, eles se dividiram em 3 grupos ao redor daquele grande exército, e Gideão deu uma ordem para eles: ó, quando eu tocar a trombeta, vocês vão ouvir e todos vão tocar a trombeta e vão gritar, né? Espada do Senhor de Gideão, e pá, quebra o vaso. Qual foi a única coisa que ficou ali, que eles sabiam quem era quem? A tocha. Tipo, se a gente está no escuro, irmão, como é que eu vou saber que você é do meu exército? Pela luz que habita em você. Era a única coisa que eles sabiam quem era quem, era por causa da tocha. Aí João vai dizer assim, ó: se nós estivermos na luz, como ele na luz está, temos o que, irmãos? Comunhão uns com os outros. Se você está na luz e eu estou na luz, nós estamos comungando para um objetivo comum. Quando eles tocaram a trombeta, aquela, um tocou, todos 100 trombetas tocando ao mesmo tempo, aquilo ali foi o sinal que gerou a agir de Deus. Quando eles quebraram o vaso, irmãos, ali significa o quê? Deus quebrando tudo o que era contra o povo, toda a estrutura dos midianitas. E naquele dia, eles mesmos se mataram. E os Gideão, seus soldados, ficaram ao redor contemplando toda a obra que foi feita aqui. Então isso quer dizer o que, irmãos? Que nós temos que entender que nós somos chamados para interceder pela manifestação de Deus no meio do seu povo. Nós somos chamados para gerar no agir de Deus esse lugar de intercessão, em posição de intercessão. Mas ao mesmo tempo nós temos que estar quebrados diante do Senhor, porque Deus, ele precisa que a igreja esteja em quebrantamento constante, para entender quem Ele é e o que Ele pode fazer através da nossa vida, né? E principalmente, irmãos, que nós temos que ter isso aqui, ó. Nós temos que estar com o fogo de Deus em nós, né? Essa semana quem fez carisma foi falado sobre o altar, né? Fogo de Deus. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Só para a gente terminar isso aqui, partindo. Não sei se vocês sabem, mas o fogo que está falando lá em Levíticos, capítulo 6, que o professor falou essa semana, é o seguinte: aquele fogo, ele não é um fogo humano. Aquele fogo foi aceso pelo próprio Deus no dia da inauguração do tabernáculo. No dia da inauguração do tabernáculo, o Senhor derramou o fogo e acendeu o fogo do altar. O que eles fizeram? Eles pegaram uma lamparina lá, pegaram uma porção daquele fogo e ficou dentro daquela lamparina. Qual era o único momento em que o povo não conseguia sacrificar? Quando eles se moviam de um lugar para o outro, porque eles ficaram ali peregrinando, né? Nesse momento de peregrinação, eles não sacrificavam porque estavam em movimento. Mas o fogo não se apagou porque ele estava preservado em uma lamparina. Toda vez que eles levantavam o tabernáculo tudinho, eles iam oferecer sacrifício, que eles erguiam o altar tudinho. Onde que eles pegavam o fogo? Eles pegavam aquele fogo e colocavam sobre o altar novamente. Lembra quando Nadab e Abiú foram consumidos? Porque eles acenderam um fogo estranho? Por causa disso. Porque eles acenderam o fogo e tentaram pegar aquele fogo e colocar sobre o altar. E Deus não aceita o fogo sobre o altar, ou seja, que ele tenha acendido.
que isso quer dizer, irmãos? Que esse fogo aqui, ó, ele não pode ser o seu fogo, não pode ser o meu fogo, tem que ser o fogo do Espírito Santo de Deus. Sem esse fogo, irmãos, é fogo estranho. Deus nem olha. O que é fogo estranho? Engano, dissensão, inveja. A irmã estava falando aqui agora. Inveja, dissensão, porfia, rivalismo, medir força. Não, olha, esquece esse negócio. Esquece esse negócio. Todos nós temos que ter o fogo do Espírito Santo, somente Ele. Amém? Alguma pergunta? Quem quer perguntar alguma coisa? Quiserem perguntar? Vamos falar agora sobre orando uns pelos outros. Meus irmãos, Efésios 6:18. Quem pode ler para mim Efésios 6:18? Diz aí. Efésios 6:18. Eu acho que é orando incessantemente. Quem achou aí, lê aí para mim, por favor? Olha aí, ó. E suplicando por todos os. Sabe o que significa? Eu oro por você, você ora por mim. E nós oramos pela igreja. Orando uns pelos outros. Você sabe que no futebol, não sei se é no futebol, tem uma frase que diz assim, que a melhor defesa é o ataque. Aí eu pergunto para vocês, nós estamos aqui para atacar ou para defender? Nós estamos aqui como Ministério de Intercessão para atacar ou para defender? Não é as portas da igreja, né? Porque isso aqui é importante, porque se você não tiver consciência qual que é o nosso movimento, você pode estar fazendo o movimento errado. Ou seja, nós não estamos em estado de defesa, irmãos. A igreja não está se defendendo, a igreja está atacando. Nós estamos em sentido de movimentação contra as obras do diabo. Então, se você está em estado de defesa, significa que alguém está te batendo mais do que você está batendo. Então nós temos que ter esse entendimento. Quando nós estamos intercedendo, nós não estamos nos defendendo, nós estamos atacando. Nós estamos declarando contra as obras do diabo aquilo que ele quer fazer. Ok? Vamos lá, para terminar. Então, irmãos, eu coloquei isso aqui, ó. Isso aqui significa o seguinte: antigamente os exércitos faziam isso, para eles se defenderem dos ataques dos lados, à frente e por cima. Eles usavam seus escudos. Fica claro, né? Por onde o diabo vier, nós estamos protegidos. Por causa da oração uns pelos outros. Então nós podemos orar em todos os momentos, irmãos. Orando uns pelos outros, podemos ter um tempo específico, um lugar específico para orar em casa, enfim. Orando por todas as programações da igreja, todas as equipes, todos os ministérios, tá bom? Mas isso aqui agora a gente tem clareza. E nós, aqui nessa aula, nós temos salas de intercessão, adoração, estudos e leitura da palavra. Elas são muito semelhantes, se você for ler, são muito semelhantes, elas acontecem simultaneamente, ou seja, sala de intercessão, ela vai acontecer também no ambiente de adoração, né? Aquele momento que a gente intercede, busca, se prostra, tanto que ele fala aqui, ó. Pode ser pequenos grupos de intercessão. No mesmo ambiente pode acontecer intercessão, adoração, estudos e leitura da palavra. Esse daqui ainda não tinha tido ciência, tá, irmãos? Mas eu estava estudando sobre isso aqui ontem. É bem legal, estudos, né? No momento que leva a foto lá de trás, que a gente está se protegendo, que o diabo também ataca, irmãos. Mas aí ele leva porrada também, né? Porque Jesus vai na nossa frente e arrebenta ele. Não é nós não, tá, irmãos? Eu vi muita gente falando, eu piso na cabeça do diabo, uma semana depois estava no barco dele. Tem cuidado, Romanos 16 diz que em breve, guarda esse versículo, Romanos capítulo 16, está lá para o final. Em breve, Deus de paz esmagará o diabo debaixo dos vossos pés. Então isso ainda vai acontecer. Não está acontecendo. Quando você ouvir alguém falando, pisa no diabo, não pise, irmão. Ainda não chegou esse tempo. A
Bíblia diz em breve. Vou cair nessa cilada. Cuidado. Aqui a gente não tem essa linguagem. Se você observar, alguém já viu o pastor William falando disso? Eu nunca ouvi. Que não é Bíblia. Então, irmãos, a gente tem as salas de intercessão, as salas de estudos, que a ideia é levantar alguns escudeiros, né, sobre situações específicas, família pastoral, igrejas, membros, né? E a gente sabe que o pastor William, às vezes, está debaixo de muitos ataques. Nossa igreja está tirando um movimento dentro de Manaus, Amazonas, isso incomoda muito. Então, a gente tem que estar falando muito do pastor William, recebendo pela vida dele. E também a leitura bíblica, algo que eu achei muito legal, irmãos, quando eu entendi aqui na igreja, é como a gente faz as coisas, né? Orando, um vai orando, o outro vai proferindo a palavra e o outro vai cantando. Aí agora tem os escudos também. Então, assim, eu nunca tinha visto esse sistema de intercessão. Eu acho muito legal isso. Um vai proferindo, o outro vai cantando, o outro vai intercedendo. Aí depois muda, gira a engrenagem, depois vai girando a engrenagem. É muito legal isso. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui, antes da gente vir para o prédio, teve um momento desse. Só que não foi dentro da igreja. Eles andaram esse quarteirão aqui, ó. O pastor William até me convidou, mas enfim, eu não tive como vir. Mas é muito legal. Nós temos a questão da cobertura dos cultos e eventos, irmãos, que é o mesmo conceito, a gente se reunir para orar pelos cultos, pelos eventos que a gente tivemos agora em Experience, que foi um evento de muita, bem grande, e Deus deu graça, foi uma noite poderosa, né? Quem esteve lá viveu aquela noite, foi algo sobrenatural, e aquilo vai ecoar ainda por toda a eternidade, né? Então, cobertura de cultos e eventos. Intercessão, olha, isso aqui é importante, irmão. Intercessão e Ministério de Gerações. O Ministério de Gerações, irmãos, é o ministério que cuida de todos os ministérios da igreja. Kids, Rocket, Legacy, e conecta todos os ministérios. Mas ainda não estamos funcionando gerações, porque o pastor ainda não levantou um líder. Mas todos esses ministérios, eles estão debaixo de uma liderança e todos eles são coordenados por um líder de gerações. Só que a intercessão, ela conecta todos eles. Por exemplo, o Rocket tem que ter gente na intercessão lá, o Legacy tem que ter gente na intercessão, o Kids tem que ter gente na intercessão. Então, a intercessão, ela conecta todos esses ministérios. Né? Tem que estar ali, envolvido em todos eles, para interceder. Tá bom? E também a gente tem a parte dos congressos. A gente vai ter esse ano, vai ter conferência do Espírito Santo. Já tivemos aniversário da igreja, conferência do Espírito Santo, talvez possa acontecer outros congressos aí pela frente. A nossa igreja, irmãos, a gente já tem uma programação bem extensa, né? Se a gente vai parar para pensar, a nossa igreja tem muita atividade, mas a gente tem os congressos que são aqueles que estão lá no topo. Um deles é a conferência do Espírito Santo, aniversário da igreja, a conferência dos 7 primeiros dias do ano, que é top demais, é maravilhoso, seria maravilhoso. Todos esses eventos, irmãos, nós estamos lá intercedendo, buscando e orando ao Senhor, né? Não somente na igreja, mas em casa. Mas a parte mais legal que eu achei é isso aqui, irmãos. A gente ora antes dos eventos. Assim, isso aqui, irmãos, tem que falar. Ó, relógio de oração é uma estratégia interessante. Você sabia que eu usava isso aqui há 20 anos? Em 2002 eu fazia isso aqui, mano. Isso aqui dá super certo, mas muito bom. Você tem todo aquele período de oração, muitas pessoas orando nesse evento. É bom demais isso aqui, ó, relógio de oração nós oramos antes, durante e depois dos eventos. Mas o mais legal é esse aqui, ó. Separar 3 a 7 dias para orar e agradecer ao Senhor pelo evento. Olha que legal, irmãos. Você orou 30 dias para o evento acontecer. E aí agora o evento aconteceu. Irmã, durante essa semana vamos entrar em estado de gratidão a Deus pelo evento que aconteceu. Vamos só, você vai orar mais nada, você vai orar só agradecendo, Senhor, obrigado pelo evento, pela palavra, pelas vidas, jejuar por aquela gratidão, porque isso aqui eu achei muito legal, eu nunca tinha visto similar nenhum, então eu achei assim, fenomenal. Com certeza isso é uma coisa que a gente vai praticar, né? A gente precisa praticar isso aqui. Então, irmãos, hoje, eu acho que acabou. Então, de fato, irmãos, nós como Ministério de Intercessão, nós temos que entender que nós estamos envolvidos em toda a vida da igreja, irmãos. Em toda a vida da igreja. Né?
Mas é importante a gente entender que trabalhar com intercessão não é apenas aquele momento de oração, mas é você buscar em Deus. Temos 2 minutos, tá, irmãos? Olha, até eu aqui, ó. Acabei de orar, hein, irmão? Tá até passando aqui, ó. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Eu não quero tomar um tempo livre, né? Como a irmã Isabelle falou, a gente precisa de mais tempo, às vezes, para orar mais, para se jogar mesmo, para receber. Com Deus, irmão, não tem como a gente fazer as coisas rápido, né? Tipo assim, vamos, não tem como. Então a gente precisa, assim, tipo, uma vez, sei lá, no mês, a Isabel está falando sobre isso, tirar um tempo de oração mesmo à noite, buscar. Sabe aquela preocupação que tem por alguém vai chegar e as pessoas vai cansar? A gente precisa ter esse tempo de oração, de intercessão. Irmãos, esse ministério aqui é para quem ora. Se você tem dificuldade para orar, então reveja, porque intercessão, beabá nosso é oração, é tipo, se ajoelhar para orar em línguas, cantar em línguas, é orar mesmo, não é vir para cá cantar não, irmãos, entendeu? Não é para cantar não, é para orar. Cantar a gente canta no culto, a gente canta no meio de casa, que é oração, leitura da palavra. Você sabe que um dos grandes problemas que muitos cristãos têm, eles não sabem o que falar para Deus. Chega uma hora que eles não sabem mais o que dizer, já acabou o vocabulário, né? Não sabe mais o que falar. Na verdade, ele ainda não entendeu que a melhor oração que tem é através da palavra. Quando você ora a palavra, Deus ele vai abrir a tua mente aquilo que você precisa orar. Então, quando você não sabe o que falar, você o que eu vou falar com Deus? Pega a palavra, escolhe um capítulo, escolhe um salmo, alguma coisa lá que Deus vai te direcionar e vai destrinchando versículo por versículo de oração. Quando você vê, você já passou tipo 1 hora orando ali, buscando a Deus, e Deus está ministrando em você. Então, dentro desse ministério, intercessão é entender que nós estamos trabalhando em linha de frente, na direção das obras do diabo, debaixo de uma graça de Deus, irmãos. Por favor. E outra coisa, debaixo de uma obediência. Nós não podemos, de maneira nenhuma, tomar decisões da nossa própria cabeça. Vou fazer isso. Não, calma, não. Existe um direcionamento, existe uma diretriz, algo que precisa se seguir. Porque a gente vê muita barbeiragem por aí, mas às vezes a pessoa quer fazer da cabeça dela, pode gerar até uma situação dentro da igreja. Então, cada ministério dentro daquilo que lhe compete, dentro do seu quadrado, como diz o profeta, né? Lado, cada um no seu quadrado. A gente está ali orando, né? E que a gente possa exercer isso com muita alegria, com satisfação. Se a partir do momento que você sentir que esse ministério está pesando no seu coração, saia. Porque, como eu falei ontem na torre, Jesus ele fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não mais sobre vós eu não julgo. O que é julgo, irmãos? É governo. O governo de Cristo é um governo que traz alívio para a nossa alma. Ele tira todo o jugo. Então, a partir do momento que você está fazendo algo que está pesado, você já não está mais debaixo do governo de Cristo. É outro governo, menos o dele. Porque o dele é o que? Suave e leve. Você tem que estar aqui nessa leveza, nessa graça, se mover por graça de Deus, por sabedoria do Senhor. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe, tá bom? E vamos ter um ótimo domingo com Isabel. Você é bom? Deus abençoe, tá, meus irmãos? Me ajudem a levar as coisas ali para fora e a gente pode continuar comendo um pouco mais aqui fora. A gente vai fazer.
No domingo passado, a gente ficou meio assim. Por onde tu vai, tá? Tá liberado já, pastor.